Bom dia, vamos começar a semana, começar essa segunda-feira meditando na Palavra de Deus, estudando, procurando aprender mais. Esse dia nós estamos lendo o livro de Romanos. Hoje nós vamos estar dando continuidade a partir do capítulo 11. Também versículo 11. Romanos 11, versículo 11. Uma vez mais pergunto: acaso tropeçaram para ficassem prostrados sobre a terra? De forma alguma. Antes, pela sua transgressão veio a salvação para os gentios, para provocar ciúmes em Israel. Paulo está se referindo aqui ao fato dos judeus terem rejeitado Jesus, rejeitado o Evangelho de Jesus Cristo. Mas a palavra originalmente veio para eles. Mas diante dessa rejeição, foi expandido, alcançou os gentios e nós também fomos alcançados. Eu estou dizendo isso. Antes, pela transgressão deles, veio a salvação para os gentios, para provocar assim, Israel. Israel, no início da lei, Moisés não admitia que a palavra de Deus fosse pregada a outros povos. E hoje o mundo todo, foi que Jesus mandou, Jesus determinou que o Evangelho fosse pregado em todo o mundo. Contudo, se a transgressão deles constitui-se em riqueza para o mundo, a desobediência, a rejeição deles transformou-se em riqueza para o mundo, porque todos nós tivemos a oportunidade, o privilégio de conhecer o Senhor, de sermos alcançados pela palavra de Deus. E o seu sucesso, fortuna para os gentios, quanto mais significará a sua plenitude. Se uma vez com a rejeição deles, o mundo todo foi alcançado, imagina então se eles obedecessem, se eles fossem obedientes à palavra de Deus. Seria muito maior. Agora estou falando a vós, gentios, considerando que sou apóstolo dos gentios, exalto o meu ministério. Agora falar com vocês, não estou falando com os judeus, não. Falando aos gentios. Porque este era o ministério de Paulo. Então falando, então tem que exaltar o meu ministério. Não é o ministério dos outros, exaltar o meu. Na expectativa que de alguma forma possa instigar ciúme entre os meus compatriotas, a fim de que algum deles sejam salvos. Estou falando com o gentio, meu ministério. Quem sabe se eu trago ciúme aos meus compatriotas judeus e alguns deles possam ser salvos. Alguns deles venham realmente se converter ao Senhor. Infelizmente, eu já tenho dito isso aqui, a palavra de Deus originalmente veio para os judeus, mas os judeus rejeitaram Jesus, pegaram Jesus, o prenderam e o crucificaram. E depois não aceitaram a palavra. E a palavra então foi por todo mundo, nós fomos alcançados. Mas Paulo sempre teve a preocupação que eles fossem salvos. Que Israel fosse salvo. Porque se a rejeição deles significa a reconciliação do mundo, que será a sua aceitação senão vida dentre os mortos? Se a rejeição dele vem reconciliação, ou seja, nós que estávamos afastados, nós que estávamos perdidos, nós que estávamos totalmente longe do Senhor, voltamos para Ele, nos unimos a Ele. E essa palavra chegou até nós através da rejeição deles. Agora imagina com a aceitação deles, eles aceitando, eles se convertendo, Israel se convertendo realmente ao Senhor, rendendo aos pés do Senhor. Será algo maravilhoso, grandioso, onde nós poderíamos falar numa grande salvação, grande número de pessoas.
Se é santo uma parte da massa que é oferecida como as primícias dos frutos, a massa toda igualmente o é. Se a raiz é santa, todos os ramos também o serão. E se algum dos ramos foram podados, e tudo sendo oliveira brava fosse enxertado entre os outros, e agora participa da mesma seiva que flui da oliveira cultivada, não te vanglories contra esses ramos, porém se o fizeres, recorda-te, pois que não és tu que sustenta a raiz, mas sim a raiz a ti. Então Paulo está fazendo uma comparação de Israel com uma planta, com uma oliveira, que é muito daquela região, né? Uma planta oliveira. Então está falando o tronco, a raiz, que é Deus, que é Jesus, a que veio para aquele povo, mas aquele povo rejeitou. Então seriam galhos que foram cortados, foram tirados ali da oliveira verdadeira. E nós, que não somos israelitas, nós que não somos judeus, nós fomos enxertados neste tronco, nesta raiz, enquanto aqueles ramos que eram legítimos foram cortados. Mas o que o Paulo fala, nós também não podemos nos vangloriar, nós não podemos ensoberbecer, porque assim como os galhos legítimos foram cortados, nós também podemos ser. Ou seja, assim como foi fechada a porta para vários daqueles judeus que rejeitaram o Senhor, para nós também, com certeza, se nós não vivermos, nós não praticarmos o Evangelho. Diz, não te vanglories contra esse ramo, porém, se o fizer, recorda-te, pois que não és tu que sustenta a raiz, mas sim a raiz a ti. Então vos direis, os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado? É verdade. Entretanto, eles foram podados por causa da incredulidade deles. Porém, tu que permaneces firme pela fé, não envaideça, mas teme. Eles foram cortados. Aqueles ali, na palavra de Deus, vieram para eles. Eles rejeitaram, desobedeceram. Por tal motivo, eles foram cortados, perderam a salvação deles exatamente por este motivo. Nós conhecemos o Evangelho, devemos render-nos aos pés do Senhor. Não podemos ficar ensoberbecidos, pensando que somos melhores, porque com certeza também poderemos ser rejeitados pelo Senhor. Porque se Deus não poupou os próprios ramos naturais, de qual maneira não poupará a ti? Se Deus não poupou os ramos naturais, se Deus não poupou aquele povo inicial que ele veio para eles, também não poupará nós se nós não desobedecermos, se nós não vivermos, praticarmos o Evangelho. Não existe privilégio nosso em relação a eles. O único privilégio que tem é obedecermos ou desobedecermos, praticarmos ou não praticarmos a palavra dele. Não praticarmos, com certeza seremos também rejeitados, expulsos em nome de Jesus, que essa é a palavra dele. Considera, portanto, a bondade e a severidade de Deus. É isso que nós temos que considerar, bondade e a severidade de Deus. Porque, infelizmente, hoje se apregou, se ensina muito só uma bondade de Deus. Não fala da severidade dele. Não fala que ele é juiz. Fala que ele é não, ele é amorzinho, ele é bonzinho, misericórdia dele, mas não fala da severidade. Não fala que é ele que castiga. Não fala que é ele que envia para a morte eterna. Não fala que é ele que pune. Ensina uma outra coisa. Ah, não, Deus aceita, Deus permite, Deus concorda. Esse Deus que apresenta não é o nosso. Considera, portanto, a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para contigo, desde que permaneça firme na bondade dele. Do contrário, também tu serás excluído. Bondade de Deus, se nós permanecermos na tua palavra.
permanecermos no Evangelho, vivermos o Evangelho, praticarmos o Evangelho. Severidade dele, se nós desobedecermos, se nós não praticarmos, se nós não amarmos. Nós temos falado constantemente, quase que diariamente, Deus só entende, só conhece, só recebe o amor nosso, ele recebe o nosso amor de uma maneira, quando nós o apresentamos através da obediência aos seus preceitos, através de obediência à sua palavra. É a única maneira. Fala com aqueles que é bondade, mas desde que permaneça firme na bondade dele, do contrário também será excluído. E quanto a eles, acaso não permaneçam na incredulidade, serão reconduzidos, porquanto Deus é poderoso para enxertá-los novamente. E aquele judeu, aquele povo de Israel, que rejeitaram o Senhor, que não aceitam, que ainda hoje adoram, por exemplo, muito mais ao rei Davi, falam muito mais no rei Davi do que em Jesus. Aqueles ainda que vivem uma religião e não o evangelho de Jesus. Mas se eles se arrependerem e voltar para o Senhor, vir para o Senhor, talvez nem voltar, mas vir para o Senhor, Deus também vai enxertar novamente, vai aceitá-lo. É isso que ele está dizendo. Quanto a eles, caso não permaneçam na incredulidade, começar a crer, que crê, que obedece, quem pratica, serão reconduzidos por quanto Deus é poderoso para enxertá-los novamente. Eles voltam novamente, vão fazer parte da oliveira verdadeira. Afinal de contas, se tu fostes cortado de uma oliveira brava, por natureza, e de forma sobrenatural fosses enxertado na oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais em sua própria oliveira. Olha, nós que éramos de uma oliveira brava, porque nós vivíamos no pecado, na cegueira espiritual, não conhecíamos o Senhor. Isso é o que, de uma forma assim que ele faz para não entender bem. Se nós fomos tirados dos galhos daquela oliveira brava e fomos enxertados na oliveira verdadeira, hoje estamos na presença dele. Quanto mais aqueles que eram galhos originais foram cortados, foram jogados lá por causa da incredulidade dele. Mais fácil então se elas são reconduzidos também à oliveira verdadeira. Ou seja, se eles se arrependerem, se converterem, todos, converterem ao Senhor, o arrependimento verdadeiro, serão salvos, serão conduzidos, reconduzidos à presença do Senhor. Irmãos, não quero que ignoreis este mistério para que não sejais presunçosos. Israel experimentou o endurecimento em parte até que chegue a plenitude dos gentios. Israel experimentou, está vivendo essa dureza pela incredulidade, mas até que todo gentio, ou seja, todo mundo, aquilo que Jesus disse assim, e este evangelho será pregado em todo o mundo. Este evangelho tem que ser pregado em todo o mundo. E assim todo Israel será salvo, como está escrito. Virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó a impiedade. E esta é minha aliança com eles, quando eu remover os seus pecados. Quanto ao Evangelho, eles são, na verdade, inimigos por causa de vós. Mas quanto à lei, eles são amados por causa dos patriarcas. Eles são... Vou novamente falando sobre Israel, eles são inimigos do Evangelho hoje. A maioria. Mas eles são amigos quando partilham da herança que Deus tinha dito. A promessa do Senhor Deus da época de Abraão. Então, enquanto o Evangelho vai alcançar todo mundo, depois de todo mundo alcançar, com certeza Israel também será alcançado. Vamos falar que todos serão salvos, mas a maioria serão, porque se converterão ao Senhor. Porque os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Os dons e o chamado. Quando Deus nos dá alguma coisa, quando Deus nos promete alguma coisa, acontece.
Ah, pastor, Deus prometeu isso, depois mudou de ideia. Não, Deus não muda de ideia. Ele disse na palavra dele: eu, Senhor, não mudo. A palavra dele é imutável, pois essa é a natureza dele, ele é imutável. Pois assim como vós antigamente foste desobediente a Deus, mas agora alcançaste misericórdia em virtude da desobediência deles, assim também estes agora tornaram-se desobedientes para também alcançar misericórdia em virtude da misericórdia a vós demonstrada. Nós somos alcançados graças à misericórdia do Senhor. Nós podemos voltar, nos converter-se ao Senhor. Eles foram afastados. Mas no futuro, depois que o Evangelho for pregado a todo mundo, eles também serão alcançados pela misericórdia do Senhor. É promessa de Deus. É a palavra do seu Senhor. Como nós vimos que sim, os dons e chamados de Deus são irrevogáveis. Pois assim como vós antigamente foste desobediente a Deus, mas agora alcançaste misericórdia, nós alcançamos o quê? Em virtude da desobediência deles. Assim também estes agora tornaram-se desobedientes, para também alcançarem misericórdia em virtude da misericórdia a vós demonstrada, assim como nós recebemos misericórdia, eles também receberão. Porquanto Deus colocou a todos debaixo da desobediência, a fim de usar misericórdia para com todos. Deus qualificou todos nós como desobedientes, nós estávamos no mundo. E assim ele usando de misericórdia para com todos nós, para com toda a humanidade. Ou profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor, quem se tornou seu conselheiro, quem primeiro lhe deu alguma coisa para que lhe recompense, portanto dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória perpetuamente. Amém. Isso é um hino do Romanos, capítulo 11, versículo 33 ao 36, é um hino de adoração a Deus. Começa no 33, onde eu li, começando assim: ô profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são seus juízos e quão inescrutáveis os teus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor, quem tornou seu conselheiro, quem primeiro lhe deu alguma coisa para que lhe recompense. Portanto, dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja glória perpetuamente. Amém. Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Portanto, caros irmãos, rogo-vos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico. Então o que nós temos que fazer? Apresentar. E Paulo clama pelas misericórdias de Deus. Que nós apresentemos o nosso corpo como sacrifício vivo. O nosso corpo, nenhum membro do nosso corpo pode ser usado ou permitido o uso para qualquer coisa que é contra a palavra de Deus, para desagradar o Senhor. Tomar cuidado aonde nós estamos olhando, o que nós falamos, o que nós pensamos, para onde nossos pés estão nos conduzindo. O nosso corpo é do Senhor. O Senhor habita em nós. Nós somos a igreja do Senhor. E sabendo nós, como igreja, sendo igreja, nós temos que estar limpo, adornado. Apresenteis o vosso corpo um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, o vosso culto lógico. E não vos amoldeie o sistema deste mundo, mas sedes transformado pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Para nós experimentarmos, conhecermos a vontade de Deus, é necessário nós mudarmos o seu Evangelho. É nós não concordarmos com o que o mundo oferece. Hoje, o mundo oferece uma cultura de desonestidade, uma cultura de um liberalismo que eu qualifico quase como vandalismo. Hoje, família, moral, isso tudo, na verdade, não ocupa nem um segundo lugar. Eu posso dizer que não existe lugar mais. Tudo aquilo que o Senhor condena, que a palavra de Deus condena, hoje é normal. Os vícios, os homossexualismos, a prostituição, os adultérios, a mentira, a desonestidade, as ofensas, a violência, tudo ocupa um lugar. Mas nós não podemos nos moldar a isso. É quando nós estamos falando, se nós não aceitarmos, nós não concordarmos com isso. E não vos amoldei o sistema deste mundo, mas ser transformado pela renovação das vossas mentes. Voltamos o nosso guia, o Evangelho de Jesus Cristo. O Espírito Santo nos enche, nos fala, nos revela pela palavra. Então não podemos estar concordando, aceitando. Vamos ser renovados diariamente pela palavra dele. Para que quando nós agimos assim, nós vamos conhecer então a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. As pessoas citam esse versículo como: não, estou orando, estou jejuando, a vontade de Deus não vai aparecer na minha vida. Não, nós temos que nos moldar o Senhor e não as coisas do mundo. Infelizmente, hoje também nós vivemos um evangelho light, um evangelho que não é o evangelho de Jesus Cristo. Um evangelho o evangelho das baladas gospels, das campanhas, dos desafios, dos montes, dos murros, das idolatrias, do sal, da fita, de um monte de coisa. Da mentira, do engano. Mas não é o Evangelho de Jesus Cristo. Vamos voltar para o Evangelho, vamos viver o Evangelho e não vamos mudar. Somente assim nós vamos conhecer qual que é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só assim. Não na emoção, não nos que apresentam por aí. Porquanto pela graça que me foi concedida, exorto a cada um dentre vós que não considera a si mesmo além do que convém, mas ao contrário tem uma autoimagem equilibrada de acordo com a medida de fé que Deus lhe proporcionou. Nós temos que tomar muito cuidado, nós não julgarmos melhor do que A, B ou C. Acharmos que somos melhores, somos mais perfeitos, somos mais santos. Não, negativo. Ao contrário, quanto mais nós nos aproximamos do Senhor, mais nós conhecemos o Senhor, nós aprendemos que nós somos servos, mais nos desenvolvemos a humildade, mais nós praticamos a humildade. É isso que nós temos que entender. Não somos melhores do que ninguém. Ao contrário, somos servos, porque servimos ao Senhor e a Ele obedecemos. Pois assim como em um corpo temos muitos membros e todos os membros não têm a mesma função, assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é de ensinar, ensine. Se é encorajar, haja como encorajador. O que contribui, coopere com generosidade. Se é exercer liderança, que ministre com zelo. Se é demonstrar misericórdia, que realize com alegria. Então, para da seguinte forma, nós somos a nossa igreja, nós que servimos ao Senhor, temos que entender que a igreja do Senhor somos nós. Nós somos o corpo de Cristo. Quando fala o corpo de Cristo, temos que imaginar como um corpo humano. Assim como são vários dedos de uma mão, e nenhum dedo é igual ao outro, cada membro não tem necessariamente que ser igual. E a nossa função é entender, compreender cada um, praticar, viver de acordo com o Evangelho dentro daquilo que fomos chamados. A nossa função é praticar, é viver o Evangelho,
uma só pessoa não tem condição de cobrir todas as etapas do Evangelho. Mas por isso são vários, nós somos vários, com vários dons, nós temos dons distintos. O Senhor nos chamou para pregar a palavra, talvez o mesmo que prega não é o mesmo que sustenta, mantém a obra. O mesmo que tem dom de ficar ali orando, intercedendo, não é o mesmo que prega. O mesmo que tem o dom de estar visitando hospitais, socorrendo, não é o mesmo que tem, por exemplo, de estar visitando lares, ou enfim, existe uma diversificação. Serve encorajar, temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use na proporção dessa fé. Se o teu dom é servir, sirva-se. Se é ensinar, ensine. Se é encorajar, haja como encorajador. O que contribui, coopere com generosidade. Se exercer liderança, que administre com zelo. Se é demonstrar misericórdia, que realize por alegria. O amor seja sem qualquer fingimento. Odiai sim o mal e apegai-vos ao bem. Versículo 9. O amor seja sem qualquer fingimento. No mesmo versículo, se procurar o versículo 9. Odiai sim o mal e apegai-vos ao bem. Não podemos falar em amor se nós estamos apegando o mal. Eu não posso falar em amor para alguém, que estou amando alguém, se eu estou vendo ela no pecado, no erro, e eu estou permitindo, eu não estou lutando, fazendo com que ela saia do pecado, saia do erro para alcançar a salvação. Isso não é amor. Amor conduz a vida, não a morte. Eu amo os meus filhos, ele está no homossexualismo, é meu filho, eu tenho que amar. Isso não é amor, isso é ódio. Você não está aborrecendo mal, está no pecado, no erro, está concordando. Você está dizendo que ama, isso não é amor. Isso é engano do diabo. Não só nessa. Meu filho está nas drogas, ele é viciado em drogas, eu tenho que aceitar que ele é meu filho, eu amo. Não, você não está aborrecendo mal, você tinha que rejeitar, fazer com que ele abandone essa prática. Meu filho é ladrão, meu filho é isso, meu filho é aquilo, meu filho é violento. Eu tenho que amar porque meu filho é minha filha, não. Você não está aborrecendo mal. É sobre isso. Nós temos que prestar bem atenção. Versículo 9. O amor seja sem qualquer fingimento. Odiai sim o mal e apegai-vos ao bem. E apegai-vos ao bem. Amai-vos dedicadamente uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra às outras pessoas mais do que a si próprio. Amar o próximo como a si mesmo. Preferir dar honra aos outros do que a nós mesmos. Não seja descuidado do zelo. Seja fervorosos no espírito. Andai em espírito, seja fervoroso, buscai servir a Deus em tempo integral. Servir ao Senhor. Alegrai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação. Perseverai na oração. Cooperai com os santos nas suas necessidades. Praticai a hospitalidade. Quer dizer, cooperar com os santos não é santos, imagem não. É quem vive na prática do Evangelho, que vive em santidade, que vive em santificação. É o nosso dever cooperar, ajudar, socorrer em tudo aquilo que essas pessoas precisam. É o nosso dever amar o próximo e ajudá-los. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Que as pessoas nos perseguem, nos caluniam, falam mal, fazem qualquer coisa, nós não podemos estar amaldiçoando, mas ao contrário, abençoando. Alegrai-vos com os que se alegram. Chorai com os que planteiam. Vivei em concordância entre vós. Não sejais arrogantes, mas adotai um comportamento humilde para com todos. Não sejais sábios aos seus próprios olhos.
a ninguém devolver mal por mal. Procurai proceder corretamente diante de todas as pessoas. Não tem mais porque alguém nos fez mal, tem que fazer o mal para ela também. Isso é cultura do mundo. Nós somos do Senhor, nós somos cidadãos do reino. Nós perdoamos. Não vamos fazer a mesma coisa. Nós seremos iguais a eles. Empreendei todos os esforços para viver em paz com todos. Amados, jamais procurai vingar-vos a vós mesmos, mas entregai a ira a Deus, pois está escrito: minha vingança eu retribuirei, declarou o Senhor. Eu não tenho que vingar. Ah, fulano fez isso, fez aquilo comigo, ou com um parente meu, eu tenho que vingar. Não. Perdoamos, entregamos na mão do Senhor, deixa que ele resolva com o Senhor. Nós não estamos transformando ele num vingador nosso pessoal, não. Sempre entregando de acordo com a palavra de Deus, não está na mão do Senhor. Nós não vamos vingar, nós vamos perdoar, sempre. Ao contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porquanto agindo assim, amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Jamais te entregue ao mal como vencido, mas vence o mal com bem. Encerramos o capítulo de Romanos 12. Amanhã vamos iniciar. Vamos estar lendo e meditando o capítulo 13 do livro de Romanos. Nós temos todas as respostas, tudo que nós precisamos, está tudo aqui. Vamos buscar essa resposta. Por esse motivo, eu sempre digo, leiam e pratiquem. Que Deus abençoe. Tenha uma semana comercial abençoada em nome de Jesus. Querendo Deus, amanhã estaremos aqui novamente. Bom.